noite a todos. É imensa alegria da gente estar trabalhando junto, né? Mais esse projeto, né? No ano passado a gente fez a liderança espírita, né? Foram estudos ótimos, né? Que trouxeram bastante conteúdo para a nossa vivência, né? E para o trabalho do movimento espírita, da casa espírita, né? Das áreas. E esse ano a gente escolheu a orientação centro espírita, né, para que nós pudéssemos absorver, né? Na realidade, o que está escrito ali são as coisas que nós já fazemos, né? A maioria de nós já fazemos, mas é importante nós termos absorver bem esse conteúdo, né? Porque a maioria de nós estamos na liderança, né, do trabalho da casa espírita, né? Mesmo que a gente esteja somente trabalhando nas áreas, nos serviços, mas a gente tem um papel de liderança, né? E para a gente poder executar bem essa nossa tarefa, a gente tem que se apropriar de muitas informações, né? E muitos de nós, né, chegamos ao trabalho do movimento espírita, né? Às vezes até por questão de não ter ninguém, né? Tem que alguém assumir, né? A gente já está no trabalho, a gente acaba assumindo. Mas vamos dizer assim, 99,9% das lideranças que assumem, né, às vezes sem um conhecimento de todos os detalhes, né, que precisam ser absorvidos para que você possa fazer uma boa gestão, né? Então, como nós somos pouquinhos aqui, eu vou perguntar a cada um o que a gente está buscando nessa noite, né? O que a gente pensa. O tema é gestão, né? A gestão da casa espírita. E o que cada um de nós está tentando buscar nessa noite, né? Lília, o que você está tentando, que você veio buscar nessa noite, dessa nossa conversinha? Aprender um pouco mais. Henrique, você pode falar? Então, quando caiu para mim, né, vamos dizer, como você falou, né, muitas vezes é porque não tem pessoas para assumir, acaba, né, a gente assumindo esse compromisso. Então, eu já tinha o livro aqui, Orientação à Casa Espírita, achei muito interessante, e quando veio essa proposta, né, de fazer esse estudo, eu adorei. Estou aqui para que realmente possa aprender, que eu não tenho experiência na área de gestão de casa espírita, somente na parte profissional, e acho que vai me ajudar bastante. Estou aqui para buscar esse conhecimento voltado à gestão na casa espírita, de todas as tarefas, do que realmente a gente precisa fazer para melhorar, para servir, né? Que é o principal objetivo, é servir e servir bem. Né? Rosângela. Tirei o som. Então, a finalização até das palavras do Henrique faz com que a gente participe melhor quando a gente tem essa oportunidade, né, Jandira? Inclusive, como ele falou, né, de melhor servir. E aí a unificação precisa, em vez em quando, estar atuando assim nessas áreas para que ao ajudar a assistenciar tanto o conselho, né, quanto os conselheiros, porque muitas das vezes, como o Henrique, como outros nossos companheiros que assumiram agora a administração na casa espírita, foram empossados, pode não ter oportunidade, né, de estar aprendendo conosco, né, tudo que a gente vai falar aqui, e nós ficamos fazendo esse feedback, né? Uhum. E quando a gente não consegue resolver, a gente fala assim, não, então vamos chamar a Jandira que ela vai falar diretamente com vocês. Não sei tudo, não. Jurimar, o que você está buscando? Eu vou falar mais rapidinho para a gente poder ouvir todo mundo. Olha, Jandira, eu estou no movimento espírita para aprender, mas toda vez que eu entro assim, escondidinha, quando eu vejo, eu estou lá na frente. E eu não sei de nada, sabe? Eu fico assim, tentando aprender as coisas para poder, acho que foi até o Henrique que falou, né? Aprender para servir melhor. E algumas coisas que eu tenho muita dificuldade, por exemplo, essa parte administrativa aí, você fala, por isso que eu
falei que queria ter uma Jandira só para mim, eu acho uma parte muito complicada, sabe? As questões burocráticas, assim, acho complicado, mas acho que a gente precisa ter alguma noção, pelo menos, né? Se não conhecimento profundo, mas pelo menos uma noção. Ainda mais a gente que está assim, à frente, né, do trabalho de uma casa espírita. Uhum. Constância, o que você veio buscar nessa noite? Eu sou uma aprendiz, e como aprendiz eu procuro luz e esclarecimento. Regina. Sempre buscando o aprimoramento, né? Das tarefas, melhorar o desempenho nas tarefas, que às vezes a gente vai fazendo as coisas de uma maneira muito mecânica. E aí a gente acaba se distanciando do propósito verdadeiro das nossas tarefas, né? Eu acho que esses treinamentos, esses estudos são muito importantes para colocar a gente no eixo, trazer a gente de volta. Não, peraí, onde você está indo? Está indo para um lugar completamente diferente do que devia. Então, volta para o caminho. Eu acho que esses treinamentos, essas reuniões são muito boas para isso, para nos trazer de volta para o caminho correto. Tá, então a gente vai, a partir de agora, vamos fazer Acho que a Angelina não falou, né? Na Angelina, acho que ela caiu. Não. Angelina está Não, Angelina vai. Ah, tá, voltou. É Angelina e está faltando ainda outra amiga lá. Angelina, fala aí, o que você veio buscar? Jandira, é aquela história, como todos já falaram, né? É aprender um pouquinho mais, e até porque eu também agora tenho ocupado um pouquinho mais de tarefas na casa, então eu preciso de mais conhecimento. E o estudo não ocupa lugar, né? É sempre bom a gente estar procurando se manter atualizada para poder ter um conhecimento pequenininho para seguir em frente com esse trabalho que é de servir. E que a gente gosta muito, né? Tá faltando só, então... Marlene. Você, Marlene. Gente, boa noite. Tudo que os companheiros disseram, a gente precisa mesmo estar renovando, qualificando, e realmente a parte administrativa é uma coisa bem capciosa, até porque lidar com isso tudo requer um certo conhecimento. Eu estou aqui mesmo para aprender, preciso aprender muito. E quando vocês abrem a porta para que a gente possa acessar, eu fico muito feliz. E estamos no propósito de aprender. Muito obrigada. A gente acaba, por questões mesmo profissionais, a gente acaba caindo sempre nessa área, né? Eu entrei no movimento espírita através da evangelização, então sempre me cativou muito a evangelização, né? E aí, por circunstâncias da vida, né, como algumas pessoas colocaram aí, Julimar, Regina, né, vocês colocaram, a gente acabou indo para uma parte mais de direção, né? E acabou que eu fiquei no Conselho Fiscal lá na Casa Espírita, né, e de repente surgiu a questão lá do CERJ, né? E aí a gente, por estar nessa vivência, né, a gente aceitou, né, para a gente poder também contribuir, porque na realidade a gente também não sabe tudo, né? Na realidade a gente vai aprendendo também, né? Muitas coisas que eu me pergunto, falei, gente, espera um pouquinho que eu vou olhar, porque realmente a parte burocrática ela é muito complexa, né? Muitos papéis e muitos órgãos e muitas situações. Então, como também foi colocado, a gente precisa mesmo que a gente não trabalhe e não faça esse trabalho, a gente precisa conhecer para que a gente possa orientar aquele que vai estar conosco, né? Mesmo que a gente delegue, né? Mas a gente precisa. E a gestão da casa espírita, né? Quando a gente coloca esse tema gestão, ele é muito amplo, né? Então, até no SERJ, a gente dividiu em ações estratégicas e a área administrativa, né? E a área de unificação. Então, a gente trabalha muito assim, em conjunto, porque tem coisas muito específicas, né, de cada área. Por exemplo, a questão da gestão de trabalhadores envolve muito treinamento, né? E a questão administrativa envolve mais a questão mesmo mais burocrática, né? Mas aí, nesse capítulo do livro, de Orientação do Centro Espírita, ele trata do assunto todo de gestão, né, envolvendo todas essas áreas, né? Então, a gente vai pedir a Lília, a gente fez um PowerPoint só para a gente se organizar, né? Então, a gente tem um tempinho de falar, né? E depois a gente tem um tempo para a gente poder fazer as perguntas. Mas aí, se surgir
a questão a gente também já vai respondendo, né? Então, a gente fez a apresentação, né, essa orientação Centro Espírita, né, que é da Federação Espírita Brasileira, foi lançado nesse ano aqui no Rio de Janeiro, né? E tem logo na introdução da conta da tua administração, né? Então, já Jesus colocou isso para nós, né? De nós darmos conta daquilo que a gente está organizando, né? Então, a primeira, vamos dizer assim, uma das primeiras organizações que tiveram, né, da época de Jesus foi a própria Casa do Caminho, né? Onde tinha toda uma dinâmica de atendimento lá. Então, ali tinha os gestores, né, que estavam ali já desenvolvendo as suas tarefas, né? E a gente botou o livrinho assim nas páginas justamente para a gente fixar bem, né? E essa orientação Centro Espírita, ele foi concebido por todo o movimento espírita do Brasil, né? Então, até acho que foi essa semana o Beto estava colocando que, na realidade, tipo assim, foi a Regional Sul, né? Foi a Regional Norte, Nordeste, e isso foi discutido, esses temas que estariam fazendo parte dessa orientação em todas as regiões, né? E aí cada região também tinha a sua dinâmica, né? Os seus avanços, né? E aí isso teve que chegar a um consenso, né? Então, a própria a concepção do orientação Centro Espírita ele já foi um trabalho de muitas mãos, né? Então, isso já começa a repercutir no próprio trabalho da Casa Espírita, que muitas vezes o trabalho fica muito centralizado numa pessoa, né? Ou no presidente, ou de repente em alguém que tem uma liderança maior, mas mostrando para nós que o trabalho ele é um trabalho conjunto, né? Não é um trabalho de uma pessoa, né? Então, a gente tem que vamos dizer assim, diminuir até a nossa ansiedade, né? Porque às vezes a gente quer uma dinâmica que ainda não está todo mundo maduro, né? Então, nós, como gestores, nós temos que aprender também a avaliar esses trabalhadores, né? Para saber que cada um tem o seu tempo. Então, às vezes, a gente precisa andar com uns passos menores para a gente ganhar lá na frente, né? Então, eu acho que só essa visão que a gente tem da orientação Centro Espírita já nos dá subsídio para como que a gente vai trabalhar na nossa casa espírita ou no movimento espírita, né? Para a gente aprender essa dinâmica, né? E a gente também ter humildade de reconhecer que o outro tem uma capacidade, né, de uma determinada área, né, de uma determinada trabalho que a gente estaria, né, também recebendo essa orientação, porque às vezes a gente fica naquela questão assim, porque eu estou na presidência, então não posso ter dúvidas, né? Eu não posso, vamos dizer assim, eu tenho que coordenar, e às vezes a gente vai e a dinâmica não é aquela, né? Tem uma pessoa que pode nos ajudar numa outra dinâmica. Passa o segundo aí para a gente, Olívia. Então, a fundamentação do trabalho, né, ele é todo bem assim, bem divididozinho, né? Então, eu achei muito legalzinho essa questão que ele fala, que é nos centros espíritas, nos centros verdadeiramente sérios, que se faz os mais sinceros adeptos, porque os assistentes são tocados pela boa impressão que recebem, né? E a gente entender também essa dinâmica, né? Porque como a gente está vamos dizer assim, num movimento conhecido, né? Então a gente sabe exatamente quais são as casas espíritas, né, que fazem esse trabalho, né? Vamos dizer assim, sérios, né? Porque às vezes as pessoas são atraídas para determinadas casas espíritas. Cadê Jandira? Será que ela caiu? Acho que sim, foi tão repentino. Caiu, gente. Caiu, gente. Bom, então, Lília, já que você está passando o PowerPoint, aproveita e vai explicando aí. Desculpa a gargalhada, gente. Tá entrando. Vai esperar um pouquinho que ela entra. Entrou. O susto da Lília foi tamanho que ela fez força, emanou vibrações e a Regina estava ouvindo. Passar para a Regina.
Virgínia não entende mais, tá doido. Ó, está entrando aí. Entrou já com o vídeo. Eu, hein? Aqui tá assim, deixa que eu deixo. Ó, ela entrou com o vídeo, entrou, voltou. Ei, abre o microfone, Jandir. Acredita que o meu computador reiniciou? Ele e não queria me deixar que eu entrar, disse que eu estava conectado em outro local. Então, essa fundamentação ele faz toda uma abordagem, né, do que são os centros espíritas verdadeiramente sérios, né? Então, nós que estamos na movimento espírita, né, que estamos no seu, né, da gente poder orientar também essas casas, né? Se alguma casa não estiver fazendo esse trabalho verdadeiramente sério, né, que a gente também busca dar essa orientação, né? Porque na realidade as pessoas, né, que buscam a doutrina espírita, na maioria, vêm em busca do estudo, né, do conhecimento, né, da dinâmica da casa, né? Então, se tiver atividades que não são consideradas sérias, né, que sejam apenas movidas pela curiosidade, né, por alguma situação que a casa espírita de repente apresente, né, que não seja doutrinariamente correto, isso vai também fazer vamos dizer assim, uma divulgação errada da doutrina espírita, né? Então nós que estamos nessa liderança também, da gente poder ajudar, né, poder conversar e poder dar essa orientação. Então vamos para o conceito, passando aí, Lília, por favor. Então, o conceito. Julimar, lê aí para a gente o conceito. As atividades administrativas do Centro Espírita são as destinadas a atender ao seu funcionamento e manutenção, de forma compatível com a sua estrutura organizacional e com a legislação vigente, seja essa municipal, estadual ou federal. Uhum. Então, a casa espírita, né, no momento que ela se constitui, né, que ela tem o seu estatuto, sua ata, né, de fundação, e tenha CNPJ, né, alvará, né, na maioria dos casos, ela é como se fosse uma empresa, né? Então ela tem que dar conta aos órgãos, né, de acordo com a necessidade, né? Então, se a gente tem questão do município, né, se a gente tem o alvará, né, se a gente tem tem pagamento do IPTU, né, tem as taxas do lixo, se a gente tem o estadual, se a gente tem alguma dinâmica em relação a vendas, né, ou federal, quando você precisa enviar suas declarações. Então, tem toda vamos dizer assim, uma burocracia que envolve todo esse trabalho da casa espírita, né? Então, tem uma organização. É uma organização, né, que a gente fala, né, mas, na realidade, é como se ela fosse uma empresa mesmo, né? Então, toda a dinâmica dela, né, que a gente fala, né, de dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, né, da gente ver se nós estamos de acordo com essa legislação. Então, tem a questão da acessibilidade, né, tem a questão vamos dizer assim, dos extintores de incêndio. Então, uma série de normas, né, que a gente precisa seguir, né? Se as portas estão de forma que, se tiver alguma situação, que as pessoas possam sair rapidamente. Então, tem toda uma... né, você fazer essa planta e apresentar, né, para os órgãos, né? Nós estamos lá no CAI, ainda preparando as nossas plantas, né? Porque teve a questão do bombeiro, teve a questão da prefeitura. Então, assim, tem toda uma necessidade, né, de você estar adequado, né? Justamente para você também proteger aqueles que fazem parte da organização, né? Então, passa mais uma aí, Lília. Temos a finalidade. A Angelina está aí na sala, pode ler para a gente? Garantir à instituição o cumprimento de sua missão, de modo a promover o estudo,
a prática e a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, a união solidária dos espíritas e a unificação do movimento espírita. Uhum. Então, essa é a nossa missão, né? A prática da doutrina espírita, né? Essa união que a gente precisa existir na casa e a unificação, né? Porque nós todos estamos, vamos dizer assim, imbuídos quando a gente está dentro da casa espírita de entender qual é essa nossa missão, né? Porque a nossa missão é convergir para toda essa finalidade ali. Porque se a gente não estiver dentro dessa prática, né, a gente não vai estar atendendo essa finalidade, né? Essa finalidade desse cumprimento da missão. Então, toda casa espírita tem que entender qual é a sua missão e passar para os seus participantes, né, que existe uma missão ali. Então, assim, é o que as pessoas falam, a missão você tem que colocar logo na entrada, para que todo mundo entenda, né, qual é a missão daquela casa, qual é a missão da doutrina espírita, né? E a gente, de repente, não inserir práticas nem atividades que não condizem com aquela finalidade, né? Porque, às vezes, até com o intuito de você querer ajudar, de você querer fazer, vamos dizer assim, trazer recursos, você, às vezes, não está de acordo com a finalidade, né? Então, é importante da gente entender qual a finalidade da nossa casa espírita. Passando para o nosso objetivo. Pedir aí a Constância para ler para a gente. Promover a organização do Centro Espírita, criando condições para a execução de suas atividades com suporte administrativo, econômico e financeiro. Quando a gente lê também esse objetivo, né, às vezes a gente fica pensando também nessa questão, né? Porque, na realidade, às vezes a gente está tão preocupada com a questão, vamos dizer assim, doutrinária, né? Com a questão das áreas de atividade da casa, que, às vezes, você não se preocupa com essa parte ali, que é administrativa, econômica e financeira. E quando você vê, a casa espírita está, vamos dizer assim, comprometida financeiramente, né? Ou não podendo dar prosseguimento às suas atividades, né? Então, a gente, desses anos que a gente está lá no SERJ, a gente já teve assim, muitas casas espíritas que, quando a gente ia ver, tinha muita multa para pagar, porque não entregava, né, as questões dos relatórios, né, anuais, questões de bens, né, que às vezes eram doados, né, a própria casa espírita, às vezes, né, você não buscando recurso, às vezes o IPTU é altíssimo, né, a gente tem casos desses. Então, assim, ter dentro da casa condições, né, pessoas que possam ajudar a trabalhar essas questões também, né, porque às vezes a gente é muito voltado para uma determinada área e acaba que a gente, vamos dizer assim, não acompanha, né, até o momento atual que a gente está vivendo. E a legislação, ela é muito, muito rápida, né? Então, daqui a pouco muda, né? Então, atualmente, que a gente está vivendo essa dinâmica o tempo todo. E teve época que eu não sei se vocês lembram, né, acompanharam, da DCTF. Um ano era anual, depois passou a ser semestral, depois passou a ser mensal e depois voltou a ser anual. Então, as coisas vão mudando muito rápido. E se a gente não acompanha, né, essa dinâmica, né, do trabalho, né, não tem um contador ou não tem uma pessoa da própria casa que possa dar essa ajuda, você acaba sendo penalizado, né? Casos assim, que estão com problemas sérios, né? E a Receita não perdoa, né? E as multas vêm, às vezes, muito altas, né? Em relação a alguma coisa que você faça, né? Por exemplo, se você faz uma atividade que é dita de comércio, né, você pode ser questionada pelos órgãos, né? E eles vêm com multa, eles fazem levantamento na sua contabilidade, eles pedem para você apresentar, né, o seu CNPJ. Se você, de repente, vende alguma coisa e você compra esse produto para vender, isso fica, a Receita do Estado, ela é informada. Então, se nós não formos, vamos dizer assim, não tivermos esse cuidado, acaba que a gente é penalizado, né? Tipo assim, não tem
como você dizer que você não sabia, que você não era bem aquilo, porque está tudo gravado. Então, esse cuidado com esse objetivo nosso, né, para que as nossas atividades possam ser desenvolvidas e possam atender, né? Mas a gente precisa desse suporte aí, né? Passa para o próximo, Olívia. Ô, Jandira, deixa eu fazer uma pergunta. Pode acontecer, por exemplo, se a casa espírita não pagar as suas obrigações e ficar com multa, papapá, de ser, como é que fala? De ser, passar para... Fechar a casa? Fechar o imóvel ser como é que é o nome? Leiloado, não sei como é que chama. Dependendo do que for, né? Dependendo do tipo de dívida, né? O que acontece? Em cada CNPJ tem um CPF vinculado, né? Então, se acontecer alguma coisa, aquele CPF passa a ser o responsável. Então, você tem que resolver aquele problema, você parcela, né? Só que, às vezes, vamos dizer assim, é muito caro, né? Por exemplo, às vezes, o IPTU, por exemplo, dependendo se ele for numa área nobre, né? Ele é altíssimo. Então, às vezes, não tem condição da casa arcar e ela perde realmente o imóvel, né? para a prefeitura. Então, assim, o cuidado mesmo da gente ter, né? E se a gente perceber que tem uma situação, e tomar uma decisão, né? Porque é o imóvel em si, mas é a casa espírita, né? Que você pode perder e vai ter que arrumar outro local para resolver, né? É por isso, então, que a maioria das casas espíritas da Zona Sul são alugadas, né? Tem muita coisa assim alugada, porque também é muito caro também, né? O IPTU né? Verdade. Então, às vezes, você precisa de uma outra forma, né, para trabalhar, né? Muitas das vezes trabalha até nas residências, né? Como se fosse ponto de referência, porque as coisas são muito onerosas às vezes, né? Vamos, então, agora para a nossa abrangência. Lê aí para a gente, Lília, aproveita que você está aí. Abrangência. Público em geral, espírita e não espírita. Abrange os aspectos doutrinários, relacionais, de unificação, organizacionais, administrativos, jurídicos, contábeis, tributários, financeiros e patrimoniais, de modo a propiciar que o mesmo cumpra com suas finalidades precípuas de estudo, difusão e prática da doutrina espírita. Eu achei muito legal essa abrangência que ele bota público em geral, espírita e não espírita, né? Porque, na realidade, você, na dinâmica, né, tem já o povo que frequenta, né, e tem aqueles que vão chegando, que ainda não são espírita, né, mas que abrange todo mundo, né? E dependendo do momento, né, principalmente no momento que a gente está hoje, a gente já está atingindo o público não espírita também, né? Pessoas que, às vezes, entram naquela live, né? Ou entro em algum YouTube lá, né? Em alguma atividade que foi gravada, e acaba que você tem essa abrangência maior, né? E eu achei também que isso aqui é uma coisa importante, porque às vezes a gente não se dá conta de tudo, né? Então, aspectos doutrinários, né? Que é o que mais todas as casas têm, né? Os relacionais, né? Que são as questões das relações internas, né? De unificação, os organizacionais, administrativos, jurídicos, né? Porque às vezes a casa precisa ter uma orientação jurídica de alguma dinâmica que está acontecendo, os contábeis, que são as escriturações de todas as entradas, saídas, né? O patrimônio, né, que precisa todo ser registrado, os tributários, né, que, na realidade, os tributários, a maioria, se a casa não remunerar, né, são vamos dizer assim, todas as casas espíritas têm isso no seu estatuto, né, que não remunera a diretoria, então os tributários eles ficam muito voltados para o IPTU, né, para a taxa do lixo, né, a taxa do alvará, mas não tem uma dinâmica no federal. Os financeiros, que nós precisamos
nos preocupar na manutenção da casa, e os patrimoniais, né, que são os bens adquiridos, tanto o patrimônio, né, o próprio imóvel, quanto, de repente, um veículo que a casa tenha, né, os móveis, né, que são as questões patrimoniais, né, de modo a propiciar que o mesmo cumpra com a sua finalidade, né? Então, tudo isso envolvendo a finalidade da casa, né? A sua finalidade, que é o estudo e a difusão da prática da doutrina espírita, né? Que esse é o nosso fim mesmo, né? O que a gente precisa de tudo isso para dar suporte a essa questão do estudo e a difusão da doutrina espírita. Passemos para o outro. Quem está faltando falar é o Henrique, né? Pode ler para a gente, Henrique? Organização. O centro espírita, para funcionar adequadamente, deve organizar-se de forma própria e independente, visando desempenhar com agilidade e segurança suas atividades, de modo a bem atender os seus objetivos doutrinários e assistenciais. Nesse organizacional, né, o que ele, vamos dizer assim, ele coloca ali de forma própria e independente, né? E eu acho que também esse é um cuidado, né, que nós que estamos no movimento espírita, pelo menos assim, eu me lembro desde que eu entrei, né, que eu já estou mais de 40 anos, que era nós não estarmos assim subordinados, né, a alguma questão política, né, alguma questão de troca, né? Que na realidade às vezes você, por questões financeiras, você acaba, vamos dizer assim, recebendo uma doação, né, alguma coisa, eu vou dar um terreno para você, mas aí você tem que fazer isso, fazer aquilo. Então você já recebe com uma, vamos dizer assim, com uma proposta, né, de alguma coisa que não está de acordo para você viver de uma forma independente, você começa a ser subordinado, né, como se fosse uma troca, né? E aí ele vai colocando isso para poder a gente prestar atenção, né? Porque não pode haver essa, vamos dizer assim, essa correspondência que não esteja de acordo com a doutrina espírita, né? E também, né, as casas espíritas, de uma maneira geral, elas têm uma forma de trabalhar independente, né? Então existe o órgão de unificação, existe a orientação da FEB, né, do CERJ, mas vamos dizer assim, a dinâmica da casa. Então, o movimento espírita, né, existe uma orientação, né, mas a forma de você trabalhar é uma forma independente, né? Mas nós todos procurando, né, trabalhar de uma forma parecida. Por isso que a gente fala, se a gente for em qualquer lugar do Brasil, a gente vai chegar numa casa e vai encontrar o mesmo ambiente da nossa casa, porque existe uma orientação geral, né, que todo mundo procura seguir. Agora, cada um com a sua dinâmica, né, com o seu tamanho, com o seu trabalho, com o seu número de trabalhadores, né? Mas isso dá o quê? Uma independência, mas, ao mesmo tempo, há um comprometimento com o movimento espírita, né? E uma relação. Porque a gente, por exemplo, hoje, quando a gente participa de estudos de outros estados, né? E na Comércio várias pessoas de outros países também participaram, você percebe que existe toda uma dinâmica muito, muito parecida, né? Mas sempre com o nosso objetivo doutrinário, né? E assistencial, porque a doutrina espírita sempre teve essa conotação, né? de assistir aqueles que estão precisando, né? Seja através das questões de alimentos e outras questões também, né? Então, a Casa Espírita procurar dar essa orientação. Passa mais um aí. Então, aqui na organização também, ele fala, né, que é indispensável que haja a constituição do ato jurídico formal. Então, para você ser uma casa espírita, né, para você ser uma organização, você precisa desse estatuto, né, que é registrado aqui no nosso caso, Rio de Janeiro, no RCPJ, lá na Rua México. Você precisa do CNPJ, né? Não necessariamente, né? Mas a maioria de nós precisamos, porque você pode ter as coisas no nome da instituição, né? Se você não tem CNPJ, vai ficar no nome de alguém, né? Se recebeu uma doação, se você, de repente, tem que resolver alguma coisa, é tudo no nome da pessoa, mas não é uma, vamos dizer assim, para você se constituir não é uma obrigação, mas é uma boa
uma boa pedida, vamos dizer assim, né? Porque aí você, se acontecer alguma coisa, né? Por exemplo, a Casa Espírita tem um imóvel, está no nome do presidente, né? O presidente fica lá um tempo, se ele desencarnar, depois para você resolver aquilo, aí você tem que resolver com herdeiros, né? E aí você tem uma trabalheira tremenda. Se os herdeiros não quiserem doar, não vão doar, porque era no nome da pessoa. Então, você tem um CNPJ, essa doação é feita, né? Ou você compra no nome o centro próprio compra com o CNPJ e não com o nome de uma pessoa física, né? Então, ele é uma proteção até para casa, né? E é uma constituição. Nessa organização, você precisa constituir uma diretoria. E essa diretoria também, ela também tem ela é regida pelo estatuto, né? E aí vai dizer quantos membros tem que ter, né? Quais são os cargos das pessoas, como é que é formado o conselho fiscal, como que essa diretoria vamos dizer assim, é eleita de quantos em quantos anos, se é 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? E aí ali o estatuto determina e essa diretoria montada, né? Vamos dizer assim, formada para dar conta daquele período, daquela gestão, né? E a gente colocou aqui, ele coloca o regimento interno como essa parte dessa organização, porque o regimento interno ele é muito detalhado, né? E se você detalha muito ele, né, se ele estiver dentro do estatuto, toda vez que você quiser mudar o regimento interno, né, por uma dinâmica do trabalho, você vai ter que mexer no estatuto. E o estatuto é caro para você registrar, né, toda hora refazer o estatuto. Então, o estatuto deve ser bem enxuto, né? Existem vários modelos, e o regimento interno ele pode ser feito anualmente, bienalmente, né? E de acordo com aquela dinâmica daqueles trabalhos da Casa Espírita, né? Das áreas de serviços. Passando aí mais um. Jandira, pode falar. Outra coisa também. Tava a questão também, você falou da questão dos imóveis, né? Mas também o dinheiro, né? Por exemplo, a conta. A conta tem que estar no nome do centro, no nome de uma pessoa jurídica, né? Eu estou lembrando disso porque eu lembro que quando a gente, na Comerge, isso era sempre falado, que a gente tinha conta no nosso nome. Aí eu lembro que antes de ter o Paulo XVI, era o Paulo VI, né? Aí eu lembro lá do Luiz Maurício, lá de Santa Cruz, ele ter falado assim para mim: pois é, Lília, tudo bem, a gente confia em você. Não, a conta está no seu nome, mas e se você desencarnar? Cara, fiquei com aquilo na cabeça, realmente, olha o problema. Como é que você... Isso pode acontecer, né? Então, realmente, tem que ter uma conta em nome da instituição, da pessoa jurídica, ou seja, do CERJ, porque se a pessoa desencarnar, vai ser uma confusão danada. Não, é complicado. Eu lembro quando estava no início de Comerge, lá pela 8ª Comerge, 10ª, as contas eram em nome de pessoa física. Eu me lembro que era o Amerivan, que era lá do 15º Seu. Aí, com muito sacrifício, eu e a Merivan. E eu me lembro assim, que a Merivan viajou na semana da Comerge. Imagina comprar comida para 1.000 pessoas, materiais, tudo em cima da hora. Então, assim, eu me lembro que eu e a Sara, a gente com um temporal violento para comprar as coisas. Então, assim, é muito ruim ter no nome de uma pessoa só, né? Porque quando você tem no nome da instituição, aconteceu alguma coisa com ele viajou, né? Aconteceu comigo, acabou, ninguém mexe, né? E quando a gente tem essa em nome da instituição, né? Também assim a diretoria saber de alguns detalhes, porque também se acontecer alguma coisa, ela tem como resolver as coisas, né? Saber qual o banco direitinho, como é que está a conta, né? Qual as senhas, né? Guardadinha, protegidas, porque se acontecer alguma coisa, ninguém sabe nada, né? Daqui que você resolva, né? Pode ser uma coisa séria mesmo, né? Então, assim, esses últimos anos a gente tem feito isso. Mesmo assim, a gente tem resistência, porque vamos dizer assim, a dinâmica às vezes fica mais lenta, mas a proteção é maior, né? Aconteceu alguma coisa, né? No Polo 16 com a Lília, né? Do 29, vai estar na procuração, só fazer uma nova procuração, né? Porque na realidade existe vamos dizer assim, uma dinâmica do próprio trabalho do movimento espírita para que proteja também, né? E a gente também fala da questão
do imposto de renda, né? Porque se você tem um movimento grande, e aí você vai ter que botar aquela informação no teu imposto de renda, né? Então, assim, não fica, não é do movimento espírita, é teu. Aí você tem que botar explicado, guardar os relatórios, se acontecer alguém te chamar, você poder provar que aquilo ali não te pertence, né? Vamos dizer assim. Né? Então, a gente precisa realmente, assim, vamos dizer assim, cuidar da casa espírita. Isso é um cuidado, né? Passando aí para o próximo. A Regina levantou a mão. Pode falar, Regina. Jandira, eu lembro que na nossa casa a gente tinha o hábito de fazer assim, com conta no banco, né? E você na época dos salões de cheque, porque nem tudo você consegue sacar, né? Na conta jurídica, né? Você não consegue fazer saques. Eu não sei se ainda é dessa forma. Mas aí a gente deixava uma folha assinada pelo presidente e outra pelo tesoureiro. Porque caso precisasse de um e o outro não fosse encontrado, era aquele que faltava a assinatura, por exemplo, do presidente num cheque, você ia atrás dele e ele poderia colocar. Né? Sempre deixava assim 2 folhas assinadas, uma por cada um, para facilitar, porque a gente tem que buscar estratégias, porque uma hora que você precise, né, de uma emergência. Principalmente se você está dentro de uma atividade grande, né? Passando então, Lídia, a outra folhinha. Aí está pequenininho, deixa eu aumentar um pouquinho. Isso aqui, essa organização aqui, é a organização lá da FEB, não é a nossa realidade de toda a casa espírita, né? Porque eles botam aqui Associação e Promoção Social Espírita, Atendimento Espiritual, Comunicação Social, Gestão do Centro Espírita, né? Essa gestão do Centro Espírita, então, eu dificilmente vejo uma área dessa, né? Que geralmente é o presidente que assume. Estudo do espiritismo, família, infância e juventude, mediunidade. Isso tudo vai ser de acordo com o tamanho da casa espírita e com a dinâmica. Mas tem uns serviços que eles são básicos, né? Então, no caso nosso aqui do SERJ, né? Nossa área de educação, ela tem a área de família que está, infância e juventude está dentro dela, né? Família, infância e juventude. Né? Outros têm, no nosso caso, a área de educação espírita também, a mediunidade está dentro, né? Estudo de espiritismo, atendimento espiritual, né? E a promoção social espírita está uma parte, a comunicação social, mas tudo isso vai ser de acordo com o número de trabalhadores. Eu tenho visto assim no movimento uma realidade assim de poucos trabalhadores, né? Isso eu acredito que seja uma consequência nossa desses últimos anos, né? Principalmente desses 2 últimos, né? Que foi mais delicado, porque a gente não formou trabalhadores, né? Então, o que acontece? Tem casa espírita querendo reduzindo para 3, um presidente, vice-presidente, tesoureiro e um patrimônio, 4 pessoas. Porque não tem como você ter, né, muitas áreas, né? Então, assim, um cuidado da gente formar esse trabalhador, porque, na realidade, isso aqui vai encolher mais se você não buscar, né, algumas dinâmicas na casa espírita, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Alguém quer falar sobre isso aí? Então, recomendações administrativas. Quem ainda não leu aí? Regina, né? Lê para a gente, Regina. Recomendações administrativas. Objetivo do Centro Espírita, atividades gratuitas, sustentabilidade, atividades compatíveis com a doutrina espírita, independência administrativa, atualização de documentação legal, fiscal e contábil, participar dos órgãos de unificação, desenvolvimento das atividades de forma clara e participativa, zelar pela acessibilidade e inclusão, os gestores e trabalhadores conhecerem o plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro e orientação ao Centro Espírita para o aperfeiçoamento contínuo das atividades. O que você pode falar disso, Regina? Regina tem tudo a ver contigo aí.
são muitos trabalhos, né? Muitas coisas. Às vezes a gente fica assim meio que assustado, né? Nossa, mas é muita coisa para fazer. Só que uma coisa está relacionada à outra, e quando a gente menos percebe, a gente acaba fazendo de tudo um pouquinho, né? Mas tem certas coisas que realmente ainda impactam, ainda trazem dificuldades. Por exemplo, essa questão de zelar pela acessibilidade e inclusão. Ainda é uma novidade para muitos, né? Para a casa espírita, de uma maneira geral. Eu acho que a federativa ela consegue fazer isso de uma maneira mais clara, mais objetiva. Mas a casa espírita ainda tem dificuldade. Então, a gente tem que começar com um pouquinho. Se a gente tem lá alguém com alguma dificuldade, a gente deve procurar sempre estar criando maneiras de fazer com que aquela pessoa se sinta bem, se sinta acolhida na casa espírita. Então, à medida que a gente vai fazendo mudanças na casa espírita, a gente já tem que ir pensando nessa questão da acessibilidade, da inclusão. Mas eu acho que realmente tem muitas coisas que a gente ainda vê como deficiência, né? Por exemplo, essa participação dos órgãos de unificação. Às vezes, a casa espírita não se sente, não vê isso como uma necessidade, né? Acha que a gente está exagerando, porque tem que participar de tudo, porque tem que saber de tudo, mas é justamente nessa participação que a gente vai caminhando com mais facilidade, né? Vai tendo orientações, vai conseguindo ajustar aquilo que está desajustado, e por aí vai. Até a questão assim, que às vezes a própria visão da direção da casa espírita, às vezes ela é truncada, né? Às vezes o trabalhador tem mais uma visão de participar dos órgãos de unificação e do movimento espírita do que o próprio, né, assim, a própria direção da casa. Própria né? direção, Já vi presidente falar assim, lá fora você trabalha, aqui você não trabalha. Mas, às vezes, o que acontece? A casa espírita ela não te dá brecha. E aí chega no movimento espírita, né, por exemplo, Comerge, ENEF, e outras, né, atividades que são desenvolvidas, né, cursos, treinamento, e você tem espaço. Lá você faz uma palestra, lá você faz um estudo, lá você está desenvolvendo uma atividade, né, porque você teve um espaço lá. E, às vezes, a casa espírita, né, ou ela acha que você tem que trabalhar em tudo, né, não pode sair dali, ou ela não te dá nenhum espaço, né? E como a gente trabalha com o movimento jovem há muitos anos, quando a gente está na Comerge, a gente prepara o trabalhador para estar na casa espírita, né? Então, ele sai com gás, né? Aí chega na casa espírita, tem um limite, né? E aí a gente vê que muitas coisas que nós temos necessidades, esse jovem trabalhador ou esse trabalhador, ele conhece muito bem a parte legal, às vezes ele é um advogado, né? Às vezes ele é um cara muito bom, trabalha numa liderança no trabalho dele, de organização, né? Ou trabalha muito bem com informática, né? Tem área de serviço social, né? Que às vezes ele tem formação também, conhece muito bem, trabalha na área do governo, e a gente não vamos dizer assim, não aproveita, né, entre aspas, esse trabalhador para estar colaborando com a casa e fazendo a casa crescer, né? Que a gente fala, não crescer em quantidade, né? Tem que ter muitos frequentadores, mas crescer na qualidade, né? Hoje, a dinâmica da casa está mudando, né? Lá no SERJ, a gente começou a fazer a reunião pública segunda, vamos fazer terça de tarde, talvez até quinta-noite não volte tão cedo, porque ali está muito violento. Então, você tem que conhecer a sua região, né? E abrir outros espaços. Mas eu, como presidente ou como diretora lá da minha área de evangelizadora, né, da área de educação, eu só posso quinta-noite. Aí eu não abro outro dia, não abro outro horário, porque eu não tenho trabalhadora, eu só posso quinta-noite. Então, assim, a gente entender qual é a dinâmica do entorno da casa espírita, né? E a gente buscando esse trabalhador, que às vezes é uma dona de casa, atualmente, né, está cuidando da sua casa, mas ela tem uma formação que pode dar uma contribuição muito boa, às vezes até de casa, que hoje a dinâmica mudou, né? Então, às vezes, o que eu fazia somente
na instituição, hoje eu posso fazer de casa. Não, olha só, essa parte aí administrativa e tal, eu trabalho, já trabalhei, eu conheço bem e eu posso oferecer para casa. Mas a gente tem que descobrir, né, isso dentro da nossa casa espírita, né? Se a gente, quem são esses trabalhadores que chegam, né? Que às vezes a gente fala assim, mas ele é muito jovem para fazer palestra, né? Ele é muito jovem. Mas ele já é professor, ele dá aula, ele já é formado, é um médico, é um engenheiro. E aí você fica sempre achando que ele é novinho, né? Criancinha, porque aí você compõe ele desde pequenininho na evangelização e você não está percebendo esse trabalhador que nós temos, né? Então, essa parte administrativa, ela requer muito, vamos dizer assim, muita observação, né? Para que a gente possa buscar esse trabalhador, né? E esse último item que a gente botou ali, são muitos itens, tá, gente? Eu dei uma resumidazinha neles. Ele fala justamente de quem está no trabalho tem que conhecer esses documentos, né? O plano de trabalho para o movimento espírita. Esse trabalho esse plano de trabalho, ele é, vamos dizer assim, reformulado periodicamente, de 5 em 5 anos. Então, a própria Federação Espírita Brasileira, o SERJ, eles tomam, vamos dizer assim, um cuidado de atualizar aquele documento para que aquele documento possa estar de acordo, né? Então, ele vai sendo modificado um pouquinho de acordo com essa necessidade. Então, a gente tem que conhecer, né? Eu acho que poucos conhecem esse plano de trabalho. E o OCR, que é uma coisa nova que a gente está justamente estudando para que a gente possa irmos nos apropriando de todas essas informações, tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre esses itens? Então, Jandir, tem que ter justamente essa qualificação da pessoa, como você colocou, né? Às vezes a pessoa já conhece, já tem um envolvimento na área e vai contribuir bastante. E a visão de quem está na gestão, absorver esse trabalhador. Mas tem também às vezes, aquele trabalhador que tem a boa vontade, às vezes tem o tempo e não tem uma qualificação, um treinamento, né? Não está muito apto a exercer certas funções. E aí a gente realmente necessita esse suporte, de ter um treinamento, e aí a unificação nos ajuda, né? Que tem esse trabalho de treinar os trabalhadores para que possamos alcançar os objetivos, né? Acho muito importante isso também, a parte de treinamento. Uma das coisas que a gente percebe quando está na gestão realmente é isso. Às vezes tem a pessoa, mas ela não compreende bem, às vezes até se inibe em fazer algo porque não tem esse conhecimento. E como os trabalhadores são poucos, a gente tem que buscar realmente aproveitar o máximo, dentro daquele que tem a boa vontade de querer estar ali, né? Nos ajudando. Isso, e também, assim, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? A gente também criar esses espaços, né? Por exemplo, se você tem essa pessoa que tem essa formação, né? Que tem essa boa vontade de ter a formação, começar a botar essas pessoas que ainda não têm essa qualificação, mas que estão com vontade de aprender, né? Você vai se auxiliar, né? Você vai guardar esses papéis, você vai organizar esse arquivo, né? Então, assim, tem várias coisas que acontecem na casa espírita que a gente tem que prestar atenção, né? Eu estava lendo um material de uma casa espírita falando até de você conhecer o histórico daquela casa, né? Aquela casa tem uma história, e às vezes a gente entra e sai da casa sem conhecer aquela história, né? Quem foi o fundador, né? Quem é o mentor espiritual, né? As dificuldades que a casa teve, de repente, para comprar aquele patrimônio, né? Quem está ajudando, né? Então, às vezes, a gente não tem esse histórico, né? Lá no SERJ, a gente tem, na área de ações estratégicas, justamente uma área, né, que faz essa busca de a gente conhecer essa história, né? Que estão trabalhando até os pioneiros, as casas pioneiras, porque às vezes a gente não conhece, né? E tem cada história muito assim bonita e difícil assim de você entender. Foi na época que os presidentes eram presos, né? Que eles eram fichados, né? E eles tinham que ir lá toda vez para prestar conta na polícia. Tinha que ter aquele livro de assinatura que a gente tem até hoje, que era justamente para provar que você estava, né? Que você frequentava aquela casa, né? Tinha aquela história que tinha que ser gente militar, né?
que de repente eram os presidentes, tinha muito presidente que era militar. Então, assim, para a gente entender um pouco assim, a dificuldade até do movimento espírita, porque foi uma época de perseguição, né? Então, às vezes, hoje a gente tem toda a dinâmica tranquila, mas foi uma época assim, que você tinha, vamos dizer assim, fiscalizado, né? E hoje a gente tem outra dinâmica muito boa, né? Que a gente precisa também estar aproveitando. Então, assim, aqui no item ele começa falando assim: as palavras espíritas e espiritismo deverão necessariamente constar do estatuto. Então, a gente usar essa palavra no estatuto, que isso protege a própria instituição, né? Que às vezes você não quer botar, eu quero, para poder receber subsídios, aí eu boto associação que atende pessoas carentes, não sei o quê, que faz estudo, mas você não bota que é espírita, né? E acaba que você também fica vamos dizer assim, desprotegido, né? E ele também orienta que você recomenda que as pessoas usem também o nome espírita no nome, né? Grupo espírita, né? O complemento, ou centro espírita, né? Associação espírita, justamente para você poder também marcar, né, a importância da doutrina espírita dentro do trabalho, né? Que às vezes você bota um nome genérico, eu já vi várias pessoas falar, não, a gente não bota espírita porque tem gente que acha que é isso, que é aquilo, mas não. Na realidade, é o que vai difundir a doutrina espírita, né? Por isso que a gente está nesse esforço, todo mundo, né, convergindo para esse fim realmente. Hoje a doutrina espírita tem uma penetração na sociedade muito grande, um reconhecimento, né, e um respeito, né, que eu acho que isso que é o trabalho nosso de movimento espírita. Pode passar mais uma aí, Lília? Então, aqui ele bota as recomendações jurídicas, né, que nós temos que ter esse cuidado, né, a legislação básica aplicável ao centro espírita, né, que é das associações, a lei do trabalho voluntário, né, nós, vamos dizer assim, trabalhamos basicamente quase 100%, né, poucos tem trabalhadores que não são voluntários, então tem que ter esse documento assinado, né, ter esse estatuto registrado lá no cartório direitinho, nosso regimento interno, né? Então, essa lei do trabalho voluntário, quando eu fui na reunião do 28º, lá do Centro Espíritas, que é Luiz Verdade, né, ali de Campo Grande. Eduardo. Ele mandou, já até para mim, já passei até para o outro Eduardo, que é o Eduardo aqui do SERJ, né? Então, eu passei para ele para a gente divulgar esse trabalho, porque além da lei do trabalho voluntário, ele acrescentou a questão dos dados, né? Para proteção de dados também, né? Então, o material está muito legal, acho que eles passaram também para vocês, né? Do 28, a gente vai estar organizando, né? Então, a gente tem essas recomendações jurídicas, né? Então, a gente verificar se está tudo direitinho, né, se tem esse estatuto guardado, né, se as atas estão arrumadinhas, né, as atas, principalmente as atas de mudança na diretoria, né, e as outras atas também, né, para a gente poder ter todo o nosso material organizado, né? Jandira? Pode falar. As atas fora as atas de eleição, elas não precisam ser registradas em cartório, né? Aquelas Isso. atas... todo ano a gente faz uma assembleia, mas nem sempre a gente precisa registrar, né? Não precisa, porque, na realidade, as atas são registradas, são, vamos dizer assim, exigências, principalmente dos bancos, e se você, de repente, vai buscar subsídio, algum documento, de repente, de você buscar alguma isenção, né? Aí você precisa da ata registrada para provar que aquela diretoria, né, aquela pessoa está respondendo pela instituição, né, de acordo com o estatuto, ele determina quem que assina pela instituição, né, se vier alguma penalidade, alguma coisa que você tem que entrar em juízo, tem que ter a ata registrada que está, vamos dizer assim, compondo a diretoria eleita, né, para aquele período. Então, as outras atas são atas muito mais, vamos dizer assim, de administração, né, que você dá conta dos teus relatórios,
você faz as suas prestações de conta, né, da casa espírita, então necessariamente não precisa estar registrada, né? Essas não, porque se você não registrar, o banco não deixa nem você movimentar a conta. Então, assim, cuidados mesmo que tem que ter, né, para poder não paralisar a instituição, né, dependendo do que ela faça e do que ela tenha para pagar. Mais alguma coisinha aí? Não, tranquilo. Ó, Obrigada. dentro das orientações, ele coloca respeito à legislação vigente do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil Brasileiro, né? Então, nós temos que ter o cuidado de ter esses documentos, estudá-los, para que a gente veja também se a casa está de acordo, né? Aí ele bota aqui, é imprescindível a autorização escrita dos pais ou responsáveis, né? A frequência da criança e do jovem nas atividades de evangelização, coisa que a gente não faz, né? Às vezes, a maioria das vezes. Verdade, porque dependendo do lugar, as crianças chegam, os pais nem sabem que elas chegaram, que elas estão indo. Então, assim, é cuidado que tem que ter, porque se acontece alguma coisa, né, é a nossa responsabilidade, né? E a participação em atividades externas. Normalmente, isso daí a gente faz, né? Quando a gente vai no passeio, né, que a gente vai levar em alguma atividade, a gente pede essa autorização aos pais. Mas essa frequência na evangelização é mais complexo, né? Então, assim, tem N situações de locais, né, vamos dizer assim, mais violentos, às vezes com estrada próxima, né? E que aí a criança vai sozinha e volta sozinha, né? Então, é bom a gente saber, né? Esse documento que os pais autorizam, né? Que você tem o nome dos pais, o endereço da criança. E às vezes você não sabe nem onde a criança mora, né? Onde a criança, se ela é daquela redondeza, se não é, né? Da próxima da casa espírita. Aqui ele bota, recomenda-se o apoio do Corpo de Bombeiros, né? Da Defesa Civil, que também muitas casas, né, antigas não têm esse, vamos dizer assim, alvará, né, do Corpo de Bombeiros. Aí ele bota aqui para a gente ter cuidado com receituários, né? Se você distribui medicação, você tem que ter cuidado com isso, porque se você tiver um profissional ali da área de saúde, né, te dá um respaldo, mas você não pode distribuir remédios, né, nem dar medicação à casa espírita se você não tiver um profissional. E aí ele vai dando outras orientações. Então, são assim bem detalhadas que a gente precisa estar atento, né, que eu acho que esse documento ele é bem completo, né, e ele te dá esse respaldo, né, para poder a gente buscar vamos dizer assim, estarmos atualizados, né, estarmos também dentro da legislação, né. E essa última atividade, esse último item, que eu acho que ele é muito assim importante, né, inclusive até no primeiro material que a gente fazia lá no Sérgio, eu sempre colocava ele, né, em conjunto com os órgãos de unificação, desenvolver ações de participação na sociedade dentro das suas possibilidades, né? Estou faltando um Szinho ali. Então, de nós estarmos inteirados, né? Eu acho que nós aqui do Rio de Janeiro, acho que a gente é muito distante dessas ações de participação na sociedade, né? Então, assim, nós no Sérgio temos a área de relações externas, né? Que tem algumas ações, né, quanto à intolerância religiosa, né? A gente vai fazer agora um congresso interreligioso, né, que envolve todas as religiões, né? Tem umas atividades na área de educação, né? Mas tem muito mais coisas que a gente pode fazer, né? Interagir mais com a sociedade. Então ele bota uma série de questões. Ele bota aqui participar dos fóruns temáticos dos municípios. Eu acho que alguém participa aqui desse grupo? Não, né? Referente aos diferentes segmentos, criança, adolescente e idosos, pessoas com deficiência, para participar de políticas públicas. Então, dentro das câmaras, dos vereadores, tem vários assuntos que envolvem as crianças, que envolvem os jovens, que envolvem os idosos, né? E hoje a gente está com
muitas questões com racismo, e a gente descobre racismo contra a homofobia. Então, acho que a gente tem com muitas questões que nós também temos que nos posicionar, né, como espíritas, né, e ouvir também o que está acontecendo, se aquelas coisas estão coerentes dentro do que a gente entende, né? Aqui ele bota buscar parceria para o apoio aos projetos e programas, organizar e manter registro, bem como relatar as ações para a comprovação junto aos investidores sociais. Se a gente buscar parcerias, né, existem várias parcerias com órgãos públicos, né? A gente não está vinculado a nenhuma questões políticas, e se a gente receber algum subsídio, a gente mantém isso muito bem organizado, né? Não é proibido, mas só que quando você, né, quando você recebe subsídios, você tem uma questão de prestação de conta, né? Eu acho que a Rosângela tem uma boa experiência lá do Abena, né, Rosângela? Eu acho que é a Abena ainda. Então, assim, você tem que dar conta, né, daquelas situações. Aí ele bota procurar identificar editais e investimentos sociais para apresentação de projetos que viabilizem recursos para as instituições, sem que isso implique em sujeição administrativa, doutrinária ou partidária, né? Então, se tem o edital, né, oferecendo algum bem, né, às vezes computadores, né, às vezes são brinquedos. Se isso a instituição tiver condições, né, móveis, né, no Sérgio, ano passado, retrasado, eu entrei no edital de móveis, né? Depois eles colocaram lá que não estava habilitado e tal, não sei qual vamos dizer assim, a organização dele, mas a gente pode pedir, né? De repente, uma doação de um imóvel, né? Alguma coisa. Então, se a gente tiver um projeto, né, a gente pode apresentar esse projeto, né? E aí ele vai discorrendo, né, em várias situações, promover ações que viabilizem diálogo interreligioso no âmbito da sua comunidade. Então, trazer para a Casa Espírita também, né? Nós fizemos uma vez no Sérgio também, o evento do interreligioso foi dentro do Sérgio, né? Então, dentro do Sérgio, né, a Regina não estava lá conosco. Tinha todos os segmentos, né? Tinha os bruxos lá da Wicca, tinha os evangélicos, até tinha delegado, né? Tinha aquela delegada que é política agora. Era Marta Rocha. Marta Rocha, né? Então, assim, a gente tem que trazer para nosso movimento essas discussões, né? No SESC fizeram, ouvimos as mulheres falando sobre os vários vamos dizer assim, como que a mulher era tratada dentro de alguns segmentos religiosos, né? Como ela era, vamos dizer assim, discussão sobre o tema mulher, né? Sobre a questão do emprego, né? Sobre a questão. Então, a gente pode trazer vários assuntos, né? O ano passado foi sobre jovens, para a gente ouvir as religiões, o que pensam os jovens sobre esse tema, né? Tem esse programa lá no CERJ. Então, acho que é importante a gente ter essas discussões e essa aproximação, né, com outros segmentos para a gente rever até os nossos pontos de vista, né? Porque às vezes a gente é muito preconceituoso, né? E aí ele termina falando de desenvolver uma cultura inclusiva que viabilize a transformação das posturas individuais e institucionais para a adaptação física e metodológica em nossas instituições, que propicia a divulgação e a prática do espiritismo para todas as pessoas com deficiência. Então, a gente participar de discussões sobre esse tema e ver o que a gente precisa se adequar, né? Porque o que a gente fala, o espiritismo ele é inclusivo. Então, a gente tem que fomentar, né? Porque, como a Regina colocou, a gente procura atender quando tem uma situação que se apresente, né, para a gente. Mas a gente poderia criar possibilidades dizendo que aquela instituição tem condição de, vamos dizer, de atender. Então, assim, acho que as coisas a gente tem que pensar nas mudanças que nós precisamos fazer ainda, né? Porque acaba que a gente vive assim o nosso mundinho. A gente não vai para o nosso quintal, né? Não vai para a rua. Então, a gente precisa mostrar que a doutrina espírita, né, tem esse papel também, né, de ser inclusiva,
né, de estar participando da sociedade, né, que esse é o nosso objetivo. Por enquanto, a gente trabalha muito bem, né, o interno, mas a gente precisa abrir esse espaço. E esse espaço, como a gente falou, de repente a gente tem esse jovem, né, esse trabalhador que tem esse tempo, porque também requer que você tenha vamos dizer assim, um tempo do seu dia. E muitos de nós estamos assim, profissionalmente muito comprometidos, então a gente não tem o nosso meio de semana, né, livre, né, de repente, para ir num fórum, numa discussão dessa na Câmara dos Vereadores, mas a gente precisa estar trazendo esse trabalhador, né, dando a ele a base doutrinária, né, porque às vezes a gente está economizando, né, a doutrina espírita. Eu lembro que a gente, quando a gente chegou jovem, a gente estudava muito, era um livro por mês, né? A gente tinha que estudar para apresentar aquele livro, para fazer uma dinâmica com aquele livro, e a gente acabou assim, estudando muito a doutrina espírita. E hoje o jovem não quer muito ler, e a gente também fala assim, o jovem não quer ler, o jovem não gosta de ler, não gosta de estudar, e a gente não oferece isso para ele, né? O jovem e alguns trabalhadores, né? Tem muito mais palestra do que estudos. Então, a gente criar realmente uma dinâmica na casa para dar condição doutrinária e desse trabalhador começar a entender toda essa proposta, né? Porque eu acho que é a própria proposta da doutrina espírita, de nós estarmos difundindo, né? E apresentando a doutrina espírita, né? Desse movimento interreligioso, né? Ainda não tem uma participação ainda do espírita, porque a gente ainda não é muito reconhecido, porque esse movimento interreligioso é muito mais católico, né? Mas nós temos que nos aproximar, né? Temos que nos inscrever, né? Quando a gente vai naquele evento que tem na caminhada contra a intolerância religiosa lá em Copacabana, a gente implora para os espíritas aí, né? E a gente vai com muito sacrifício, a gente vai com faixas, né? Teve um ano que só foram 3 pessoas, isto é, 500, sei lá, 2.000 umbandistas, uns 500 católicos, um pouquinho de cada religião, e do espírita quase ninguém. Então, essa é a nossa ação mesmo, de mostrar. Aí chega numa atividade, vai ter uma música dos grupos religiosos. Aí eles não conhecem, né? Não conhecem a gente, né? Então, uma vez eu falei isso com o Ivani. Ele, mas vocês não vão nas atividades? Né? Eu fiquei caladinha quando ele falou isso para mim. Quem que eu fui? Foi até no Sérgio quando ele foi. Porque é verdade, né? Então, como é que a gente vamos nos apresentar, né? Então, a gente tem uns 5 minutinhos aí, né, Lília? Se alguém quiser uma perguntinha, a gente acabou falando muito. Uma perguntinha para alguém, né? Alguém pode responder também, se ser eu não. Então, vamos estudar bastante. Vai ter muita coisa para ler dele. Né? Jandira, só para a gente ter ideia de como é complicado, né? Não é impossível, mas é complicado, tem que ter atenção. E precisa realmente de ajuda para manter uma casa espírita, porque olha quanta coisa tem que ser feita. Não, e aí acaba o seguinte, ninguém quer ser presidente, ninguém quer ser diretor, porque é muita coisa, mas se a gente começar a pensar na capacitação, né, vamos dizer assim, na divisão de tarefas, na gestão compartilhada, a gente começa a mudar também a história, porque às vezes acontece muito isso. A gente sabe das dificuldades que tem de termos trabalhadores. Mas eu me lembro assim, quando eu comecei na evangelização, falou assim, Jandira, você vem só distribuir material, cortar papel. Eu me lembro até hoje disso, que a Eliane falou isso para mim. E eu fui toda boba, achando que eu ia ficar só como ajudantezinha, né? E assim, na época, eu me lembro assim, que eu fiquei muito apavorada, que eu era espírita há pouco tempo, e as crianças sabiam muito de doutrina espírita. As crianças pequenas, assim, de 5 anos, 6 anos, 7 anos. E eu tive que correr atrás, né? Então, assim, se a gente criar uma dinâmica na casa, o trabalhador, né, tendo aquela primeira perguntinha que a gente teve lá, que é o casa espírita séria, ele vai se interessar pelo trabalho. Mas você também precisa oferecer para ele, porque se você bota ele só como assistente, ele vai ficar assistente a vida toda, porque é muito mais cômodo você sentar e ficar ouvindo alguém te falar alguma coisa, do que você pegar na tarefa, se preparar um estudo e fazer, né? Que exige um esforço.
Mas se a gente mostrar que aquilo ali é útil para ele, e útil para o grupo, e útil para a sociedade, a gente vai ver que a dinâmica muda, né? Que a forma de abordagem muda. Mas você tem que saber também abordar, né? E aquele cuidadinho que a gente viu lá no início, né? Que a gente também tem essa visão, né? Eu tenho uma última folhinha do slide aí, bota para a gente, só para... O último. Deixa eu ver se ele saiu aí direitinho. Esse. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então, isso aí é o que Jesus espera de nós, né? Que a gente ame muito, que a gente doe muito, que a gente aprenda muito, que a gente organize a nossa casa, né? De que forma que todos nós possamos viver dessa maneira, né? E aí você vai ter toda essa dinâmica, né? Porque a gente não vai ser egoísta, a gente não vai ser centralizador, né? A gente não vai ser aquele que só faz da minha maneira, né? Quem não faz está fora, né? Porque a gente vai ter uma outra forma de trabalhar como Jesus trabalhou. Ainda estamos muito distantes, né? Mas como que Jesus conseguiu os adeptos e a sua doutrina chegou aqui, né? Até hoje, né? Todo mundo conhece, todo mundo quer praticar, né? Todo mundo quer se esforçar, porque ele não pagou só para ele, ele distribuiu, né? E passou 3 anos aqui, passou e estamos nós aqui com esse conhecimento que a doutrina nos dá, né? Tem mais alguma pergunta? Ô, Jandira, antigamente, né, as pessoas abriam as casas, aquelas casas pequenininhas, como o de Alcântara, um barracão, e nas suas varandas. E naquela época não tinha nada de CNPJ, né? O pessoal ia fazendo trabalho. É lógico que a gente percebe que hoje em dia o trabalho cresceu, né, de uma forma incrível, mas eu até lembro de uma época em que se incentivou assim, que as pessoas não fizessem essas casas grandes, que ficassem as casas pequenininhas para não ter essa complicação de CNPJ, não sei o quê. Isso é possível? Hoje em dia é possível ter uma casa espírita sem CNPJ? É o que a gente falou lá no início, Júlio. Na realidade, você pode ter uma casa pequenininha, né, que seja só tipo um culto no lar, que as pessoas, né, pode não ter nem nada, né, mas à medida que você quer que ela, vamos dizer assim, que ela esteja ligada ao órgão de unificação, você teria que ter o estatuto e a ata, né, que isso já te faz estar dentro da organização, né, e você recebe orientação e a dinâmica. A questão do CNPJ foi aquilo que a gente colocou. Se você começa a aumentar, né, o seu patrimônio, de repente você ganhou um apartamento, ou você ganhou, de repente, um imóvel mesmo, né, um terreno. Vai ficar no nome de alguém, não vai ficar no nome da instituição. Então, é questão mesmo assim de você sair vamos dizer assim, do pessoal, né? Aí passa a ser da instituição, da organização. Aí, só que assim, isso acontece com as instituições, mas já aconteceram com as empresas também, né? Algumas empresas. Porque é o seguinte, como é que você vai registrar uma pessoa? Como é que você vai pagar um recibo? Tudo vai ter que ser nome pessoal. Entendeu? Então, assim, a responsabilidade... Porque é o seguinte, a instituição ela tem uma responsabilidade, né? Um grupo que tem uma responsabilidade social. Se você, vamos dizer assim, se você traz isso para uma coisa menor, aquele grupo ali vai ser responsável também, né? E acaba assim, você ficando um pouco desprotegido, né? Em termos de grupo, mas também não impede de você ter, não, né? Você pode, né? A ideia mesmo é assim, você começar com pequenos grupos e depois você ir formando, né? Então, assim, o histórico do movimento espírita é muito assim, de formação de casa mesmo. Lá naquela época não devia ter CNPJ, mas tinha uma formação, né? Uma instituição, né? Tinha um nome, tinha tudo direitinho, né? Tanto é que a primeira casa espírita chegou aqui basicamente assim que a doutrina surgiu, né? Então, assim, já existe essa organização, mas não é proibido, não, né? Não é impeditivo, mas é uma forma de trabalhar, né? Só que às vezes toma um gigantismo. Quando você toma um gigantismo,
também você pode perder, né? Se você não, como é que você vai cuidar de, sei lá, de 3.000 trabalhadores, 4.000 trabalhadores, né? Numa casa. Então, assim, a ideia mesmo é você ter casas pequenas, porque as pessoas se conhecem, né? Você vai em algumas casas grandes, as pessoas têm senha para entrar, né? Eu me lembro que eu fui lá no Sejabá, as pessoas têm cartão tipo de empresa. Passa o cartão para saber se está frequentando as reuniões, se não está. Assim, porque cresceu muito, tem muito trabalho, mas como é que você vai organizar tudo isso, né? Aí você trabalha muito mais na organização do que na divulgação da doutrina, Verdade. né? No acolhimento, no olhar com o outro, no se encontra, cria aqueles, vamos dizer assim, grupinhos, né? Você não tem como conhecer todo mundo numa casa espírita, muito trabalhador, né? Acredito que o Leon Denis seja a mesma coisa. O grupo de segunda não deve conhecer o de terça, não deve conhecer o de quarta, não deve conhecer o de quinta, né? Alguns são palestrantes de todas as atividades, acaba que é conhecido, mas o trabalhador em si, você entra e sabe, você não sabe que a pessoa é daquela casa, né? Aí você é do Leon Denis, sou, né? Então, assim, o cuidado também de você não Da ser... mesma casa, não nos conhecemos. Não, acontece isso. Eu lembro de uma vez que eu fiz um trabalho lá no João Batista, que era um trabalho que o senhor Andi juntou todos os trabalhadores da casa para fazer. E aí, na dinâmica, eu pedi para que as pessoas, uma que estivesse ao lado da outra, que conversassem sobre a casa espírita que pertenciam. E eram todos do João Batista, e eles não se conheciam. Aí eu lembro que o senhor Andi ficou muito assim chocado com aquilo, porque não era uma casa tão grande, né? E, no entanto, as pessoas não se conheciam, porque uma vinha só na terça-feira, outra vinha só na segunda, não sei o quê, cada uma presa a apenas uma parte do trabalho, né? Quando a casa vai crescendo, realmente fica muito difícil de você ter participar de tudo dentro da casa. Não tem como, né? Porque os trabalhos crescem e você acaba não conseguindo conciliar a tua vida particular com tantas atividades que ocorrem. A gente sente isso lá na nossa casa. É muito complicado, porque tem reunião todo dia, tem atividade várias vezes, se num dia só tem várias atividades, e isso é complicado. E aí entra essa questão administrativa, nossa, é realmente Complexo, a gente precisa estudar muitas vezes. Tipo assim, tem coisa que você não consegue assim, aprender muito rápido. Então, tem que ser o tempo mesmo, a paciência de nós que estamos na liderança, na insistência, no ensinar com calma, né? E um dia a pessoa vai se interessando por aquilo mesmo, né? E ela vai buscando e vai melhorando, porque senão a gente não tem esse trabalhador. Então, tem que começar. Alguma hora a gente vai ter que começar, né? A gente pensar nisso, né? Te agradeço, então, a vocês, já passei um minutinho, né? Que Deus possa nos fortalecer, né? Tem os espíritos ligados aos trabalhadores da área de educação, mas também tem os espíritos ligados à parte administrativa, né? Então, eu já tive assim, várias presenças e várias ajudas. Então, a gente não desanimar, né? Quem está na direção, com certeza, tem esses espíritos queridos, né? Nosso Lins de Vasconcelos, nosso Leopoldo Machado, nosso querido Gerson, né? Então, são pessoas assim muito ligadas ao trabalho administrativo, né? E que estão aí nos ajudando, né, a dar conta, porque realmente é muita coisa. Muita coisa para pensar. Tá? Um beijo assim cada um. Deus possa assim, nos fortalecer e nos incluir também. Né? A gente precisa, às vezes, desse cliquezinho, né? Como fazer, como resolver. E a gente vai se ajudando, né, na medida do possível. Gratidão pela sua fala, pelo que você colocou para a gente. Eu vou continuar, né, na insistência da paciência, porque é um trabalho árduo mesmo. É o convencimento de que está na hora de nós pegarmos nossa rua, paciência, porque tem aqueles que realmente são complicadinhos, mas assim, com o tempo, com a nossa perseverança, isso vai acontecendo, né? Esse encontro de almas pelo ideal que a doutrina nos fornece, porque é muito grande a seara,
mas o trabalho tem que ser com muito empenho, responsabilidade, dedicação, e bem poucos, né? Porque são tantas questões a serem vistas, e a paciência tem que estar em alta, né? E confiar que todos estaremos a serviço, mas na medida do seu momento. E aqueles que só querem isso, que a gente tenha paciência e chame. Vamos, olha, aqui, vamos lá, insistentemente. Não dá para desistir. Sim, Sempre aparece alguém, né? Sempre com calminha. é com calma, parece, com certeza. Muito obrigada, Jandira. Obrigada a vocês também, queridos. Já vai acabar? Vai fazer prece ainda? Isso, Ah, a gente está acabando. Mas alguém vai perguntar alguma coisa? Acho que não, né? Porque a gente já está assim, ó, 21h32, em cima da hora. Tá bom, Jandira, realmente a gente agradece muito pela tua disponibilidade. A gente sabe que você tem uma vida assim bastante atribulada, mas tirou um tempinho para estar aqui conosco, nos esclarecendo e está sempre nos auxiliando nessa parte, né, administrativa que a gente não tem muita intimidade. Então, a gente agradece bastante, agradece também a presença de todos os companheiros que puderam estar aqui conosco. E no mês que vem nós teremos uma outra parte, né? Lília, você está com o calendário aí para A avisar o nosso promoção público? social espírita. Vai ser no dia 17 de junho. Estão todos convidados. A gente sabe que esse livro, né, essas orientações que nós estamos estudando são importantes, todas as áreas delas são importantes. Então, estejam conosco no mês que vem, se programe, coloque na agenda, tá bom? Para a gente estar aqui junto outra vez. E aí eu vou pedir a Lília para fazer a prece final. Pode ser, Lília? Pode sim. Então, vamos. Então, vamos fechar os nossos olhos e dizer assim: Senhor Jesus, mestre amigo, muito obrigado por estarmos juntos nessa noite, aprendendo um pouco mais para nos auxiliar no nosso trabalho na Casa Espírita. Obrigado por essa doutrina maravilhosa, que tanto nos auxilia, que tanto nos esclarece e que com ela, com a sua divulgação, podemos também auxiliar a tantos companheiros que nos procuram nas nossas casas espíritas. Obrigado por tudo, possamos ter uma noite de descanso e de refazimento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite para todos. Boa noite, queridos. Boa Beijo. noite, gente. Boa noite, Muito gente. obrigada.